E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo, só que antes você já sabe, vai. Se inscreva aqui no canal, estou te fazendo esse convite, se inscreva aqui no canal, deixa teu likezinho, aquele símbolo assim, né? Deixa teu like, deixa teu comentário a respeito desse assunto. Hoje o assunto é um assunto polêmico, é um assunto que diz respeito às leis trabalhistas nesse país e envolve um cantor que já fez muito sucesso no passado, hoje está um pouco no ostracismo, mas já fez muito sucesso lá no passado. E uma montadora de carros aí que está fazendo muito sucesso no Brasil, mas que está pisando na bola aí na legislação trabalhista. Então, estou te fazendo esse convite, se inscreva no canal, deixa teu like, deixa teu comentário sobre o assunto aqui do vídeo. E se puder hypar o vídeo, me agradeço desde já, tá bom? Vamos lá então, o que está acontecendo, galera? O cantor Amado Batista, quem não lembra do Amado Batista? Eu não lembro, pra ser sincero, eu não lembro, mas eu tenho certeza que a minha mãe lembra, minhas tias lembram, e se você tem mais de 60, você vai lembrar. Se não, seus pais, suas mães, suas tias, com certeza vão lembrar do cantor Amado Batista. Se eu não me engano, ele cantava aquela música Enfermeira, Enfermeira, algo parecido com isso, né? Eu tinha aquela outra também, como é que era mesmo? No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sorrir a chorar. Não sei como a pessoa pode sorrir a chorar, mas enfim, são liberdades poéticas, não é mesmo? O que não é uma liberdade poética são os direitos trabalhistas neste país. Existem leis e elas devem ser respeitadas. Agora vejam vocês que nós estamos no ano de 2026. E ainda encontramos pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão. E foi exatamente isso que aconteceu com o nosso querido cantor Amado Batista. Funcionários foram encontrados em uma de suas fazendas nessa situação, em situação de trabalho análogo à escravidão. Isso virou notícia, obviamente, né, como tem que virar, afinal de contas nós estamos falando de trabalhos humanos, exploração do trabalho humano, melhor dizendo, né, situação de vulnerabilidade desses trabalhadores, afinal de contas eles devem ter sido feito alguma coisa naquele sentido do trabalhador já ficar devendo, né, começa a trabalhar, tem que comprar os seus equipamentos, fica devendo e nunca mais sai dessa situação de escravidão. O fato é que isso virou notícia, saiu no jornal, e eu vou colocar para vocês aqui a repercussão que teve no jornal, consigo ver o nome aqui, do Jornal da Gazeta. Beleza? Vamos ver aqui o que saiu a respeito disso e também a respeito da montadora BYD. O cantor Amado Batista e a montadora chinesa BYD foram incluídos na chamada lista suja de trabalho escravo no Brasil. Ambos são acusados de manter pessoas empregadas em situação análoga à escravidão. O repórter Luciano Penteado tem os detalhes, vai contar pra gente agora. Boa noite pra você, Luciano. Qual é a punição aos envolvidos nesses casos? Olá, Joana, boa noite para você e para todo mundo. Na prática, pela legislação brasileira, Joana, a punição imediata única é apenas multa administrativa. Para que haja uma punição mais rigorosa nessas situações, é preciso uma investigação que, por sua vez, precisa ser aberta após uma denúncia das vítimas, de uma das vítimas, por exemplo, ou do Ministério Público. Mas o fato é que o Amado Batista... Agora, como é que uma pessoa, um desses trabalhadores vai fazer essa denúncia, né, se eles estão nessa condição de trabalho, né? Talvez agora, né, agora que o Ministério do Trabalho chegou até o local, né, que eles conseguiram se libertar dessa condição, talvez um deles resolva fazer a denúncia, mas é muito difícil disso acontecer, né? Sejamos sinceros, não vamos colocar na vítima, só o fato de ter que colocar na vítima a responsabilidade pela denúncia já é algo lamentável, né? Então, vamos lá. E a montadora chinesa BYD foram incluídos nessa lista de trabalho escravo do Ministério do Trabalho, né? O Amado Batista, acusado de manter... Só uma observação, né? Vocês perceberam que a lista suja de trabalho escravo, né? Antigamente era a lista negra. Uma pequena correção aí, né? No politicamente correto.
14 empregados em uma fazenda no estado de Goiás, de propriedade dele mesmo, e aí os 14 funcionários foram resgatados por estarem em situação degradante por integrantes do próprio ministério. Em nota, a assessoria do cantor negou essa informação, diz que na verdade seriam 4 trabalhadores que já tiveram a situação regularizada e que já voltaram ao trabalho. Ou seja, eles não negaram o fato, eles negaram que eram 14. Não eram 14, eram 4. Mas o fato eles não negaram. Eles tiveram a situação regularizada e já voltaram ao trabalho. Para vocês verem como é uma situação de vulnerabilidade completa, né? A pessoa não consegue se libertar disso e continua trabalhando no lugar, no local em si. Então a situação aconteceu, é um fato. Até porque eles encontraram a situação de vulnerabilidade, não tem como negar. Agora, isso aí, né? Não era 14, era só 4 escravos que a gente tinha. Para com isso. Não, nem é pra tanto assim. Né? Cada coisa que a gente tem que ouvir e ver nessa vida, né, gente? No caso da montadora BYD, foram muito mais pessoas, 169 operários de uma fábrica que estava em construção em Camaçari. Essa notícia ela não chega a ser nova, né? Ela já é uma notícia antiga. Acho que até do ano passado isso daí. Eram chineses, né? Chineses que a montadora trouxe para trabalhar no canteiro de obra ali da fábrica, em Camaçari. E houve essa denúncia aí e realmente aconteceu esse fato também. Né? Triste, muito triste isso daí tudo. Lamentável. Na Bahia também foram resgatados em uma operação aí do Ministério, também por situação parecida, muitas horas de trabalho, quase nada de descanso e horário para dormir, e aí, após uma apuração mais rigorosa, esse número subiu para 220 funcionários resgatados dessa fábrica que está sendo construída pela BYD. Em nota, na verdade a fábrica já foi construída, né? Já está inclusive em operação. A montadora oficialmente ainda não se pronunciou sobre esse caso. Essa lista de trabalho escravo existe no Brasil desde 2003 e atualmente conta com 700 pessoas e empresas que têm até 2 anos para regularizar a situação e aí sim terem os seus nomes removidos dessa lista. Joana. Aí você vê, né? 2 anos para regularizar a situação. É muito tempo, né, gente? É muito tempo que as pessoas ficam nessa condição, né? Óbvio que eles têm que de imediato dar um jeito nessa situação, mas 2 anos é muito tempo, né, cara? É uma coisa assim para 1 mês. Cara, tu tem 1 mês para regularizar a situação desses funcionários aí. 30 dias. 2 anos. 2 anos, mais de 700 dias. 720 dias, 730 dias para regularizar essa situação de trabalho análogo à escravidão. Me parece demasiado, né? A gente tem leis que protegem o trabalhador, entretanto, esse tipo de coisa aí acaba expondo, né? O cara pode explorar o trabalhador mais 2 anos aí e depois sim pensar nessa situação. E o fato deles estarem só numa lista suja de trabalho análogo à escravidão demonstra a preocupação que se tem com o assunto, né? Eles ficam ali na lista e o que resulta estar nessa lista? Eles têm dificuldade de conseguir crédito, fazer financiamentos, eles têm dificuldade de ter acesso a questões do governo. Acontece o quê? Só fica na lista? Essa é uma pergunta interessante de se fazer, né? Porque se não existe uma punição efetiva, se não existe nada que dificulte a vida dessa pessoa de uma maneira mais efetiva, nada muda, não é mesmo? Triste, muito triste o Amado Batista ter se envolvido nisso, né? Ter permitido que isso acontecesse em uma de suas fazendas, porque não importa se ele sabia ou não, ele tem responsabilidade sim sobre esse fato e tem que ser cobrado na justiça, não simplesmente ter seu nome colocado numa lista. Isso aí tem que ser cobrado na justiça, tem que rolar um processo em cima disso daí para que ele seja punido adequadamente, seja com cadeia, seja lá com o que for. Agora, simplesmente ter seu nome colocado numa lista não vai mudar absolutamente nada, não é mesmo? O que vocês acham a respeito disso? Vocês acham que o Amado Batista pisou na bola? Não tem como achar que não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Agora, a BYD, para quem tá chegando no Brasil, para quem tá fazendo muito sucesso, tem que esclarecer isso daí. Se eu sou um concorrente, eu uso muito isso daí no meu marketing para mostrar que a minha empresa, pelo menos, não escraviza ninguém. Tá bom? Fico por aqui, volto a qualquer momento com mais um vídeo. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.